compartilhar a partir de agora o slide. A partir dessa aula, vocês vão começar a entender o direito penal como um todo, né? Como é que funciona o direito penal, tá certo? Porque a gente vai começar a estudar, né, o crime, né? Eu vou colocar aqui para vocês um bloco de notas. Aí foi abrir o bloco de notas aqui. Vou colocar aqui para vocês um bloco de notas, certo? Então, gente, o que seria então o crime que nós estamos estudando? Se eu estou estudando direito penal, eu vou estudar basicamente o quê? O crime, né? Muito bem, o que é o crime? Nós já falamos aqui exaustivamente para vocês. Ele é o fato típico, antijurídico, o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Então esse é o conceito predominante de crime tido na doutrina, que adota a teoria tripartida, né? Três partes, né? Tripartida, três partes. O crime seria composto por três partes: o fato típico, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. Então, crime é o fato típico, ilícito e culpável, certo? Então, quando eu falo de crime, eu estou falando da chamada teoria tripartida. Pediria que vocês mutassem o microfone de vocês, por gentileza. Deixa eu ver aqui quem. Porque fica dando microfonia, tá? Então, o crime seria o fato típico, antijurídico e culpável. Isso aí faz parte da teoria tripartida. Se você não entender, você conversa comigo, que aí a gente vai elucidando para vocês, tá? O fato típico, por sua vez, agora a gente começa a elucidar cada um, né? O fato típico, ele é composto dos seguintes elementos. Quais são os elementos do fato típico? Quais seriam os elementos do fato típico? Seria a conduta dolosa, né? Ou culposa. Seria o que mais? A conduta comissiva ou omissiva, certo? Vamos abrir mais o bloco de notas. Seria o resultado, o nexo de causalidade. Não se preocupe que a gente vai estudar exaustivamente cada um deles. A tipicidade, dita formal e penal, conglobante, né? Então esses seriam os elementos do fato típico. Então o fato típico ele é composto pela conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, o resultado, o nexo de causalidade, a tipicidade, seja ela formal ou penal. A ilicitude, por sua vez, também chamada de antijuridicidade, ela é composta, né? Ela é a relação entre a conduta do agente e a norma penal que exige desse agente, de todos nós, né, uma conduta diversa. Então, o que é a ilicitude ou antijuridicidade? É a relação existente entre a conduta do agente e a norma penal que exige uma conduta diversa. E a culpabilidade, que o crime não é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, o que seria a culpabilidade? A culpabilidade é, por sua vez, o juízo de
Juízo de reprovação. Juízo de reprovação mediante exatamente essa conduta antijurídica. E aí a culpabilidade ela é formada por 3 elementos. Quais são os elementos da culpabilidade? Nós temos aí a imputabilidade, né? a potencial consciência da ilicitude, né? E a exigibilidade de conduta diversa. Então, a culpabilidade ela tem 3 elementos, por sua vez, né? A imputabilidade e a inimputabilidade, e prefixo de negação grego, que vai negar a própria imputabilidade, certo? A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, certo? Entenderam até aqui? Só estou listando, certo? E agora a gente passa a estudar o fato típico, né? Ok? O que é o fato típico, gente? O que seria o fato típico? O que seria o fato típico? O fato típico ele é composto, né, como nós falamos, dos elementos, né? Conduta dolosa ou culposa, dolosa como a vontade livre e consciente de praticar o ato, culposa por negligência, imprudência ou imperícia, o elemento comissivo ou omissivo, o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a tipicidade. Então, quais são os elementos do fato típico? Conduta dolosa ou culposa, né? Comissiva ou omissiva, o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a tipicidade. Então a gente passa a estudar assim agora a conduta, né? O Código Penal ele não apresenta um conceito de ação ou omissão, né? Tem-se por consequência disso, né? Por conduta, a ação ou omissão praticada por um ser humano. Toda vida que eu tenho um crime, eu tenho um agente e eu tenho uma ação. Aí professor? Vamos olhar aqui no Código Penal, né? Vamos abrir aqui o Código Penal para vocês nessa manhã. O Código Penal, e você que está em casa me acompanhando pelo Instagram, pode abrir o seu Código Penal. Vá lá no seu Código Penal e faça o seguinte exercício. Abra ele, comece aí a partir do artigo 121, certo? Que é a parte especial. E olhe lá, né, o que é que tem dizendo logo no início do artigo 121. Matar. Matar é verbo. Verbo é conduta, indica ação ou omissão. No caso aí, ação. Matar alguém. A maioria dos crimes serão comissivos, né? Serão atitudes positivas. Então você vai ter sempre, artigo 121, matar alguém, né? Aí vamos para o 122, induzir ou instigar, sempre utilizando o verbo. Aí vem o infanticídio, matar sobre a influência do estado puerperal, mas usa o verbo matar. Aí vem o artigo 124, do aborto provocado pela gestante, artigo provocar, né? Aí vem o artigo 125, novamente, aborto provocado por terceiro, provocar. Lesão corporal, ofender. Então, o que é que você vê no Código Penal o tempo todo, né? Você vê que a conduta, ela é marcada, a conduta do agente, ela é marcada pela ação ou a omissão praticada, né, por um ser humano, de forma, obviamente, voluntária e dirigida a um fim, né? Se eu atiro em Tício, eu quero matar Tício. Se eu quero matar Tício, eu atiro em Tício. E quando eu atiro em Tício,
consequentemente, eu estou praticando como ser humano, né, de forma voluntária e dirigida a um determinado fim. Então não haverá nesse sentido conduta caso não tenha esse agente, né, caso esse agente, esse ser humano, não tenha praticado crime de forma dolosa ou culposa. Então, quando ele pratica o crime de forma dolosa, ele está com vontade livre e consciente de praticar o ato, agindo intencionalmente ou assumindo pelo menos o risco de alcançar o resultado. E aqui a gente vai estudar o dolo, o preterdolo, o dolo eventual, a culpa consciente, mas isso aqui é para mais adiante. A gente ainda está estudando os elementos no fato típico. Então não haverá conduta, não haverá ação do agente deste ser humano, né? Por exemplo, se o agente ele for forçado a praticar o ato por uma coação física que seja para ele irresistível, inevitável, ou caso ele faça através de um ato reflexo, como é o caso do cara que está sonando e age, né, e comete o crime no estado de sonambulismo. Ou indivíduo que tem um mal súbito, está dirigindo aqui o carro, por exemplo, tem um mal súbito, tem um infarto, o infarto invade um restaurante e mata Tício, Mévio e etc. Né? Então, nesse caso, quando eu tenho esse agente praticando de modo positivo, eu digo que a conduta, né? A conduta, ela é comissiva. Eu digo que a conduta ela é comissiva. Ela é praticada, né? A conduta. No caso daquela criança de 10 anos que foi feito aborto de acordo com o 128. Veja bem, o artigo 128, vamos lá para o Código Penal, aliado. Ele me perguntou aqui no Instagram. Vamos lá para o artigo 128. Aqui aberto já. Não se pune o aborto. São as exceções. Aí ele fala do aborto necessário e do aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Ora, a menina era, se não me engano, me falha a memória, menor de idade. Parece-me que tinha em torno de 10 anos, não é isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, abaixo de 14 existe o quê? A presunção de estupro. Se ela está grávida, existe a presunção de estupro, né? Então, o que é que diz o inciso segundo do artigo 128? O inciso segundo do artigo 128 diz que se a gravidez ela resulta de estupro, né? E o aborto ele é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser o representante legal, eu vou ter a excludente aí, né, do artigo 128, ou seja, a excludente de punibilidade. Então não vai se punir o aborto praticado. E aí, se também houver risco à vida, né, dessa menina, né, desta incúbere, né, aí entra no inciso 1º do artigo 128, né, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então a conduta sempre ela é o quê? Ela é comissiva. A tese é que a maioria das condutas são comissivas, são positivas, né? A conduta comissiva ela é praticada de modo positivo pelo agente, através de uma ação, né? E aí por isso que o Código Penal na parte especial ele utiliza sempre os verbos, porque o verbo indica ação, e ela se manifesta através de um movimento, né, corpóreo, né, que vai tender para uma finalidade antijurídica, uma finalidade ilícita. Então trata-se, portanto, de um comportamento ativo. Então, a maioria aí dos núcleos do tipo, a maioria dos núcleos dos tipos, ela vai se consubstanciar nos modos positivos de
agir. Então, o próprio tipo penal, ele vai identificar a conduta positiva, né, do agente, né? Então, o próprio Código Penal, ele vai identificar a conduta como comissiva, quando ele utiliza os verbos, né? Matar, subtrair, constranger, destruir, instigar, danificar, né? A conduta comissiva, portanto, ela é positiva, né? Ou seja, ela é indicada por verbos, como matar, né? Como subtrair, né? Lá tanto no furto como no roubo, né? Matar no homicídio, constranger. Então vai utilizar sempre verbos, né? E a conduta omissiva, como é que funciona? Aí a conduta omissiva, ela já tem, Eliabe, mas a vida não é protegida independente da situação pela Constituição, no início do artigo 5º da Constituição. Sim, o artigo 5º da Constituição, lá no caput, né, na cabeça do artigo, ele diz que garante-se aos estrangeiros, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade ao VLISP, ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas vejam que todos esses direitos e garantias individuais que estarão listados no artigo 5º da Constituição, eles não são absolutos, né? Embora eu tenha aí norma de eficácia plena, contida e limitada, mas aí é quanto à aplicabilidade. Mas aquele meu direito, ele vai estar em xeque no momento em que ele ofender o direito do outro. Nós somos seres dentro da sociedade que se relacionam e que por isso se confrontam em determinados momentos. Sim, o direito à vida é, acima de tudo, um direito que deve ser protegido. Mas aí nós temos duas vidas, possivelmente, lá no artigo 128, né, no inciso 1º, né, que nós falamos aqui, né, quando ele fala do chamado aborto necessário. Vou colocar aqui novamente para vocês saberem. Então, o que é o aborto necessário no inciso 1º, lá do artigo 128? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então eu tenho dois direitos e garantias individuais: o direito aí do feto, né, e o direito da mãe, né? A mãe, que é uma menor impúber, uma criança, né, que ela pode ter até tido vontade de praticar, mas pela própria idade dela, ela não tem, né, psicologicamente, né, o discernimento necessário para saber, né, que ela estava praticando, né, o sexo ali era com o avô, né, com o tio e com o irmão, né? Ou seja, a família toda fazia sexo com aquela criança. Ela pode ir desenvolvendo a lascívia sem que ela queira. E hoje nós vemos isso incentivado pelos próprios pais. Não estou criticando aqui ninguém, mas quando uma mãe compra um shortinho curtinho para uma criança de 3 anos e acha lindo quando ela está descendo até o chão, né, e rebolando, coisa mais linda. Olha como minha filha é moderna. Mas ali ela não sabe que ela está incentivando na filha comportamentos precoces que a filha não deveria ter agora, nesse momento, né? Então, às vezes, a gente não percebe, como também quando os pais, né, que moram assim em rua, que dá para as crianças ficarem brincando. Aqui em Fortaleza ainda temos bairros e ruas dessa forma. A menina fica brincando, deixa a menina brincar de calcinha, só de calcinha, criancinha, com os meninos da rua. Eu estou criando minha filha com liberdade, mas aí você não sabe o que está acontecendo lá no meio da rua, né? Você não está vigiando o comportamento, né? Mas quando não passa risco para nenhuma das duas, veja bem, ela ainda vai continuar sendo menor, certo? E se ela é menor, no caso dela aí, né, nós estaremos diante do estupro de vulnerável. E aí
ela vai ter o direito ao inciso segundo, a exercer o direito do inciso segundo. Ora, se ela tinha cerca de 10 anos, ela tem o direito a fazer esse aborto, né, pelo Código Penal, pelo artigo 128, inciso 2º, né, porque a gravidez resulta de estupro. Existe aí uma presunção, né? Existe aí uma certeza, muito mais do que uma presunção. Quando vocês estudarem esse tipo penal, vocês vão ver, né? Porque não se fala mais em presunção, né? Existe aí, a partir do momento que nós tipificamos o estupro de vulnerável, então nós vamos ter aí o direito dessa menor, né? De cometer esse aborto, porque ela é vítima, com certeza, de estupro, né? Ainda assim, o direito dela está resguardado pelo inciso 2º do artigo 128 do Código Penal. Nós estamos falando aqui juridicamente, né? Não estamos falando... Então, ela tem direito ao aborto, né? Agora, se ela não passa o risco para nenhum das duas, no caso da menor, ela passa. Ela ainda está enquadrada, a meu ver, no inciso 2º do artigo 121. Muito bem, o que é a conduta omissiva? Né? Quando a gente fala conduta omissiva, eu tiro o C aqui, né? A conduta omissiva, né? Ela já é um comportamento que negativo. Nós já estamos diante e o direito aí nós vamos para o Código Civil, o direito do feto. Aí nós vamos para o Código Civil, tá certo? Para o direito do nascituro, né? Se ele nascer com vida, os seus direitos serão garantidos. Vamos para aquela decisão lá do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a que momento, né, o aborto pode ser praticado, quando é que começa a vida intrauterina, né? E vamos ver que o aborto, né, as características do próprio aborto, entendeu? Então nós teríamos que entrar nesse detalhe. Muito bem, a conduta omissiva, ela trata-se de um comportamento que negativo. Então se esperava do agente uma ação determinada e ele não a realizou. Ele é um médico, né? Ele vê uma pessoa morrendo e aí ele não socorre. O dever dele de médico, né, era socorrer. Então ele adotou uma conduta negativa, uma conduta omissiva, né, e desatendeu a uma ordem imperativa. Então se esperava dele o socorro daquela pessoa que estava em estado grave. Mesma coisa o policial, né, que vendo na sua frente um furto, um roubo e não age. A conduta dele aí é omissiva, né? É um comportamento negativo, porque se esperava dele uma conduta, uma ação, e esta ação ela não se realizou. Então nós temos o desatendimento aí a uma ordem imperativa. A norma, ela exigia, né? Ela exigia que o agente ele agisse e ele se omitiu, né? Então, dentro da conduta omissiva, nós vamos ter os chamados crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios, certo? Os crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos impróprios, também denominados de crimes omissivos impuros, espúrios, né? Promíscuos ou comissivos por omissão. Então, o crime omissivo impróprio, ele também pode ser chamado de comissivo por omissão. Então, vocês vão ver por aí também. Então, eu tenho na conduta omissiva, né, que é uma conduta negativa, eu tenho um crime omissivo próprio e tenho o crime omissivo dito como impróprio, né, que também pode ser chamado, né, de crimes impuros, né, omissivos impuros, espúrios, promíscuos ou comissivos por omissão. No caso aí dos crimes comissivos próprios, dos crimes omissivos, perdão, próprios, a conduta negativa,
né, ela vem descrita no preceito primário da lei penal, né, e de forma que ele vai responder por sua própria conduta, né, independente de qualquer resultado. Então, no crime omissivo próprio já está lá na lei e ele se omitiu. E aí, em se omitindo, ele já vai responder pela sua conduta omissiva. Então, são chamados crimes omissivos impróprios. É o caso, por exemplo, da omissão de socorro, que está lá no artigo 135 do nosso Código Penal. Ou mesmo a questão da omissão de notificação de doença, que está prevista lá no artigo 269. Vamos ver lá, né? Então, no artigo 135, está aqui pertinho, né? O artigo 135 fala da omissão de socorro. O que é que ele diz? Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, né? Ou a pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, né? Então, aí ele é um comando para qualquer um, né? Para qualquer um. Então, se você não pratica esta conduta que está prevista, você vai estar cometendo um crime omissivo próprio, porque o crime omissivo próprio é tido como aquela conduta negativa que já está descrita no preceito primário da lei, né? Da lei penal. Então, quando você se omite, você vai responder, né, exatamente por sua própria conduta. Então, se você vê uma criança, né, se você não tem nenhum risco, né, em relação àquela situação, vê uma criança abandonada ou extraviada, uma pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, né, uma pessoa ferida na margem da rodovia, né, está em iminente perigo ou está no meio da rodovia, e aí se você você poderia o quê? Sinalizar ali para que os carros se desviem, né? Porque você não pode mover a vítima. Aí, se você não pede o socorro, que é o caso, né? Você vê uma pessoa que foi atropelada numa rodovia, né? Você sinaliza, pede socorro, você não pode movimentá-la, porque você não sabe qual é o estado dela. O estado pode ser grave e a movimentação poderá matá-la se ela tiver com por exemplo, uma fratura, um deslocamento do pescoço, de uma cervical, alguma coisa assim, e aí pede socorro à autoridade pública. Ora, por que é um crime omissivo próprio? Porque a própria legislação, porque o próprio Código Penal está esperando de você uma conduta. E aí você deixou de praticar essa conduta, ou seja, você deixou de praticar, né? Deixou de praticar aquela conduta que está prevista, né, na própria lei, que está descrita, que já está descrita no preceito primário da lei penal. Então, quando você se omite, você comete o crime omissivo próprio, né, por sua própria conduta. Lá no artigo 269, nós temos um outro exemplo também. Vamos lá. Artigo 269 do Código Penal. Tá? Artigo 269 do Código Penal. Nós temos aqui, vamos lá, 269. Pronto, omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Né? Se nós fôssemos apurar a miúde, né? Uma pandemia, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, tá? Que precisa ser denunciada à autoridade pública, né, onde a notificação ela é compulsória. Se o médico deixar de denunciar, ele está cometendo um crime omissivo próprio, porque adotou uma conduta negativa, né, e assim ele deixou de praticar o que o artigo 269 ele previa, né? Ok? Então aí eu estou diante de um crime omissivo próprio. No caso do crime omissivo próprio, né, nesses crimes, a simples omissão, aí no caso, ela é suficiente para a consumação, não importa o resultado, né?
o médico aqui no 269 deixou de denunciar a autoridade. Não importa o que vai acontecer, né? Ele tomou conhecimento de uma doença cuja notificação é obrigatória e ele deixou de denunciar a autoridade pública, tá? Então, nesse caso, a simples omissão ela é suficiente para que nós tenhamos a chamada consumação, independente de qualquer que venha a ser o resultado. Então, observem aí que o agente, né, nesses crimes aí, nos crimes omissivos próprios, ele não tem o dever jurídico de agir, né, mas sim um dever genérico, né, de proteção, tá? Quando nós vemos aí o 269, aí voltamos lá para o 135, né? Lá no 135, que é um outro exemplo que nós demos aqui, né? Quando a gente volta, você vai ver, né, aqui no artigo 135, quando você lê novamente o tipo penal, né, a omissão de socorro, o crime omissivo próprio aí descrito, deixar de prestar assistência, né, quando possível fazê-lo, sem causar risco pessoal. Né? Se eu estou numa rodovia que eu sei que tem assalto, que tem ocorrências de crimes, eu estou no risco pessoal. O que é que eu faço? Eu vejo a localização, continuo e comunico à autoridade, né? Disco aí um 190, né? Para poder informar a autoridade policial e aí ela mandar o SAMU, se é na rodovia federal, se comunicar com a Polícia Rodoviária Federal, ou então, se for no estadual, se comunicar com a CPRV, com o patrulhamento rodoviário da Polícia Militar Estadual, certo? Então, ele tem um dever, o que é que você vê aqui? É um dever genérico, né? Ele não é um dever jurídico de agir propriamente, deixar de praticar assistência, se você não está em risco pessoal, a criança, a pessoa inválida, né? Ao desamparo, em grave e iminente perigo, ou não pedir socorro. Então você está aí diante do crime de omissão. Socorro é uma pena leve, né, de detenção de 1 a 6 meses ou multa, né? Então nós temos aí uma imposição legal de proteção a um bem jurídico, né, certo? Cuja desconsideração pelo agente, né, ele vai estar cometendo uma conduta, né, diante da sua omissão tipificada na lei penal, no caso da omissão de socorro, o artigo 135, no caso de deixar de notificar o médico uma doença grave, do artigo 269. Né? Aí o LA pergunta, mesmo estando de folga o agente, o policial militar, é interessante, Eliabe, o policial militar ele é militar mesmo de folga, mesmo de farda. Então existe toda uma discussão de que ele tem o dever de agir a qualquer tempo, a qualquer momento. Então nós temos uma posição muito forte na doutrina nesse sentido. Né? Então, falamos aí do crime omissivo próprio, né? Que é aquela conduta negativa que vem descrita no preceito primário da lei penal. Demos o exemplo aí do artigo 135 e do artigo 269 do Código Penal. E quando o agente, né, ele se omite, né, ele vai responder pela sua própria conduta, independente do resultado, né, de qual seja o resultado. Então é o crime omissivo próprio. Nós temos o crime omissivo impróprio. Vamos voltar aqui o nosso bloco de notas. Né? Crime omissivo impróprio, também chamado impúrio, promíscuo, espúrio ou comissivo por omissão. Então, nesse caso aí, o crime omissivo impróprio, né, o agente, ele tem um dever jurídico, veja bem que não é mais um dever genérico, né, certo? É diferente do crime omissivo próprio, ele tem um dever genérico de proteção. Aqui no crime omissivo impróprio, a gente tem o dever jurídico de agir. Então, se eu botar lá em cima, né, no crime na conduta omissiva, né, dita no crime omissivo próprio, né,
a conduta omissiva, no crime omissivo próprio, eu vou ter um dever genérico de proteção, enquanto no crime omissivo impróprio eu vou ter um dever jurídico de agir. Olha aí a diferença. Lá no crime comissivo próprio eu tenho um dever genérico. Basta você ler o 135.269 que você vai entender que esse dever é genérico. No crime omissivo impróprio, omissivo por omissão, impuro, espúrio, promíscuo, né? Eu tenho o dever jurídico de agir, né? Então, o agente, ele tinha, né, o dever jurídico de agir, e quando ele não faz, né, o que deveria ser feito, ele vai aí estar cometendo o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Então, a omissão, nessa hipótese, passa a ganhar uma relevância social, uma vez que a norma imperativa, né? Uma vez que a norma imperativa, né? Veja que o modo imperativo é matar, né? A norma imperativa, aí no caso, né? Ela diz o que o agente deveria fazer. Em decorrência disso, aquele que se omite, né, responde não somente pela omissão, né, como também a simples conduta, mas vai também responder pelo resultado produzido da sua omissão. Então, em decorrência desse dever jurídico de agir, quando ele não age, ele vai ter como consequência, né, que ele vai responder tanto pela omissão como pelo resultado produzido. Então, se a gente der uma olhada aqui no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, nós vamos entender melhor essa questão. Então vamos lá para o artigo 13, parágrafo 2º. Eu gosto sempre de estar mostrando a lei para vocês, e vocês que estão pelo Instagram e pelo YouTube não estão vendo os slides também, mas poderão acompanhar. Então, o artigo 13, parágrafo 2º, ele fala da relevância da omissão. Ele diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente ele deveria e poderia agir para evitar o resultado, né? Então, o que é relevância de omissão? É quando o omitente, a pessoa que se omite da ação, ele podia agir para evitar o resultado. Então, o dever de agir, continua o parágrafo 2º, ele incumbe. Ele incumbe a quem? A quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso, por exemplo, do pai que leva a filha, né, lá eu citei até para a turma, estou lembrando agora, me veio a lembrança para a turma de Direito Penal, de um semestre passado, né? O pai leva a filha, né, pro clube, né? E aí na beira da piscina ele encontra um amigo e diz: eu tô apertado aqui, me deu uma dor de barriga tremenda, eu preciso correr pro banheiro. Tu cuida aqui da minha filha enquanto ela vai, eu vou lá no banheiro. Então aquela pessoa que ele pediu, ela assume a posição de garantidora daquela menor, né? Então ela passa a ter a obrigação de cuidado, de proteção e vigilância. Aí o pai vê a filha se afogando, a filha pequenininha, um caso real, né? A filha estava brincando foi brincar dentro da piscina, a filhinha já sabia nadar, mas a mãozinha pequena é sugada lá por aquele buraquinho da piscina, e aí ela é levada para debaixo d'água e ela vem a morrer afogada, enquanto aquela moça que estava na posição de garantidora está conversando com um crush, né, que ela encontrou naquele momento. E aí
ela desviou sua atenção no cuidado, na proteção, na vigilância daquela menor que tinha sido colocada aos seus cuidados. A linha B, né, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, a linha C, né, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, o Código Penal, ele prevê, por meio do artigo 13, parágrafo 2º, a chamada relevância da omissão, né? Que a omissão é relevante, estabelece aí nas alíneas A, B e C quais são as hipóteses, né, que ele deveria agir para evitar o resultado. Aí na primeira hipótese, né, quando ele fala que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é a linha A do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, né, é o chamado dever legal, né? Se tem por lei obrigação, é um dever legal. Então esse dever legal, ele abriga e obriga, né, a alguém o dever de cuidar, proteger, né, e vigiar, né? Ele diz assim, ó, tenha por lei, né, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, os pais, por exemplo, na obrigação de alimentar os seus filhos, né, eles deixam de alimentar os filhos. Policial em serviço, né? Aí, Eliabe, eu estou aí na posição contrária, né? A mãe que deixa de alimentar o filho, por exemplo, fazendo com que ele venha a falecer, ela vai responder por homicídio doloso, tá? Uma vez que ela tinha o dever legal, né, de proteção do filho, né? E aí, no caso, nós estamos diante de uma omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal? Não estamos. Então não se trata de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal, e sim de homicídio doloso, porque a mãe tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, por exemplo, o policial em serviço, né? O sujeito, ele se subordina a um comando legal, né? Ele é responsável por evitar o resultado. Então ele assume essa responsabilidade de maneira prévia. Então ele está na posição de quê? De dever do garantidor, né? Então o médico que presta serviço de urgência no pronto-socorro, por exemplo, ele tem um dever gerado pela vontade unilateral. O do guarda que é contratado para vigiar uma casa, a babá que é contratada para cuidar de uma criança, todos eles aí estão na posição de garantidores, né? São deveres gerados por contrato. Né? Então se gera. Então a última hipótese, né, que está lá no parágrafo 2º, que é a linha C, né, ela fala que com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. É a chamada ingerência, né, pelo direito penal. É aquela em que o agente, né, com o seu comportamento anterior, né, seja porque ele tinha obrigação de cuidado, proteção ou vigilância e não o fez, seja porque de outra forma ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, certo? Então o agente, com o seu comportamento aí nessas situações, ele cria o risco para a produção do resultado. Desse modo, nós podemos citar aí como exemplo o agente que instiga um indivíduo que não sabe nadar a atravessar um rio, né? Ou um indivíduo que diz, olha, o cara está no raso, vem aqui para o fundo, rapaz, deixa ser mole, deixa ser frouxo, né? Não é ou não, você já deve ter ouvido essa situação. Então nós estamos diante, se ocorrer aí, né, nós vamos estar num crime, diante de um crime comissivo por omissão, diante de um crime omissivo impróprio. Então o resultado, ele trata-se
de uma modificação do mundo exterior, né? Nós estamos já falando aí de um outro elemento, né? O resultado, ele trata-se, né, de uma modificação no mundo exterior que vai ser provocada pelo comportamento humano voluntário. Então, o que seria o resultado? Resultado nada mais é, o nome já está dizendo, né? É a modificação, certo? Do mundo exterior provocada pelo comportamento, né, de forma voluntária. Tuba. Certo? Então, o resultado seria a modificação do mundo exterior provocada pelo comportamento de modo voluntário do humano. A doutrina, ela comumente utiliza o emprego da palavra evento, né, como sinônimo de resultado. Então, vocês vão encontrar, quando vocês encontrarem a palavra evento, né, vocês vão saber que é sinônimo de resultado, embora etimologicamente, né, no sentido do termo, né, eles possuam significados diferenciados, significados distintos. Então temos, portanto, por evento, no direito penal, aquele acontecimento, qualquer acontecimento, uma tempestade que provoca uma inundação, por exemplo. O resultado é a consequência da conduta, né? No caso aí, o homicídio, né, vai ter como resultado que é a morte da vítima, né? E a morte da vítima vai ser o quê? Uma consequência da conduta do sujeito ativo. Então, por que é chamado de resultado? Porque houve uma modificação do mundo exterior provocada pelo comportamento de forma voluntária, o comportamento humano voluntário, né? Então, aí nós estamos diante, né, de uma situação lá do artigo 121, matar alguém, né? Ou seja, quando ele Tício atirou contra Médio, né, com a vontade de lhe matar, com a escopeta calibre 12, né, por causa de um disco do Bartol Galeno que ele não havia devolvido. Acredite, mas essa é uma situação real, né? Uma situação que foi ao tribunal do júri, tá? O indivíduo chamou o outro, né, porque se tornaram desafetos por conta de um disco do Bartol Galeno que o indivíduo pediu emprestado ao outro e não devolveu. Aí ele foi lá, depois de um certo tempo, chamou o cara na beira do carro, pegou a escopeta e deu um tiro, né? Ok? Então aí eu tive uma modificação do mundo exterior, né, provocada pelo comportamento de forma voluntária do ser humano. Ou seja, uma modificação do mundo exterior provocada por um comportamento humano voluntário, certo? No homicídio, a morte da vítima seria a consequência da conduta do sujeito ativo. Então nós temos aí no resultado dois tipos de resultado, tá certo? Nós temos duas espécies, tá? Melhor dizendo. Então, espécies, eu tenho o resultado jurídico e o resultado naturalístico, né? Então, o que seria o resultado? Ah, professor, não estou entendendo nada, eu estou aqui fazendo cara de paisagem. Gente, a gente vai repetir isso aí exaustivamente, com inúmeros exemplos, com inúmeros casos, né? Hoje eu estou listando para vocês. Então vocês já viram que durante várias aulas que nós tivemos, eu venho falando, né, que crime, o que é o crime, né, o fato típico, antijurídico e culpável. Então nós vamos repetir isso à exaustão, até que isso entre por osmose, né, na cabeça de vocês. Então,
nós temos no resultado duas espécies, a jurídica e a naturalística. Né? Sob o aspecto jurídico, o resultado seria toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão ao interesse penal relevante. Né? Ao interesse penalmente relevante. Então, o que seria um resultado jurídico? Seria toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão ao interesse penal relevante. Então, todo crime, portanto, ele tem um resultado o quê? Jurídico. Por quê? Porque ele agride a um bem jurídico tutelado, uma vez que esse bem jurídico, que é caro para a sociedade, ele está protegido, salvo aqueles, né, que não são considerados tão importantes, que não estão tutelados. Então, o artigo 13 do Código Penal, ele vai condicionar a existência do crime a um resultado, ou seja, sem resultado não há crime. Primeira informação, olha o que é que eu disse. Portanto, sem resultado não há crime. Vamos ver lá o Código Penal no artigo 13. Então, qual é a regra? Todo crime tem um resultado jurídico normativo. Vou repetir, todo crime tem um resultado jurídico normativo. Então, vamos lá no Código Penal, vamos lá no artigo 13, ele vai falar da relação de causalidade, certo? O resultado de que depende a existência do crime, diz o artigo 13, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, para que o resultado ocorra, eu tenho que ter tido antes, né, uma ação ou omissão. Certo? Então, todo crime tem como resultado, né, tem um resultado jurídico normativo. Ok? Então, nós estamos aí trazendo para vocês o artigo 13, né, do Código Penal. Tá? A gente vai e volta, gente, por diversas vezes, certo? Na matéria, né? Então, todo crime tem um resultado jurídico. Tá? E o resultado naturalístico? E o resultado naturalístico? Seria uma modificação, né, uma alteração provocada pela conduta do agente, né, que vai repercute no mundo real. Né? Ou seja, o resultado naturalístico é a conduta cujo resultado é capaz de alterar o mundo real. Então, se ele altera o mundo real, né, eu vou ter um resultado naturalístico. Atenção ao que eu vou dizer agora. Nem todo crime tem um resultado naturalístico. Porque eu tenho infrações penais que não produzem qualquer alteração no mundo fenomênico. Certo? É o caso da injúria. Da injúria oral. Né? É o caso do ato obsceno. É o caso da violação do homicídio. Certo? Então elas não vão ter um resultado naturalístico. Né? Elas vão ter um resultado jurídico, mas não vão ter um resultado naturalístico. Porque o resultado naturalístico, ele é uma modificação provocada pelo agente que vai repercutir no mundo real. Ou seja, uma conduta cujo resultado é capaz de alterar o mundo real. Então eu tenho crimes que não alteram o mundo real. É o caso da injúria oral. Ela não vai alterar o mundo real. Né? No caso do homicídio provocado por arma de fogo, nós temos a conduta, que é a ação de atirar, né? Né? Que constitui um resultado, a morte da
vítima. Então aí eu tenho uma alteração do mundo real. A vítima estava, a vítima, antes de ser vítima, estava viva. Agora que ela morre, ela passa a estar, né, como componente desse resultado. E aí nós tivemos uma alteração no mundo real. Né? Então, de acordo com o resultado naturalístico, né, as infrações penais, elas vão se classificar em crimes materiais, formais e de mera conduta. Então, quando eu falo aqui de resultado naturalístico, certo? Eu vou ter crimes, né, que poderão ser, né, ditos materiais, formais e de mera conduta, certo? E de mera conduta, tá? Então, quanto ao resultado naturalístico, né, nós teremos crimes materiais, formais e de mera conduta. Isso aqui é importante, porque mais adiante o cara, lá no tipo penal, quando o autor for estudar, o jurista for estudar, né, a parte especial do Código Penal, ele vai dizer: isso aqui é crime de mera conduta, isso aqui é crime formal, isso aqui é crime material. Então você vai ter que entender o que é cada um, né? Então, o que é o crime? O que é crime material? O que seria crime material? Tá? O crime material vai ser aquele, né, vão ser todos aqueles em que a consumação ela vai depender da ocorrência do resultado naturalístico. Em outras palavras, a lei ela descreve uma ação e um resultado, né? A lei ela descreve uma ação e um resultado. Então, ela exige, né, o resultado, né, porque nós já vimos que todo crime tem um resultado jurídico normativo, né? Se é crime, tem um resultado jurídico normativo. Se é crime, é um fato típico, antijurídico e culpável, né? Então, o crime material, ele diz, né, que a lei ela descreve uma ação, né, e um resultado, e exige que o resultado ele ocorra para que o delito venha a dar-se como consumado. Então, por exemplo, o homicídio, artigo 121 do Código Penal, ele exige que resultado? Matar alguém. Lá, no artigo 121, qual é o resultado que ele está esperando? Quando ele diz matar alguém, vamos lá. Artigo 121 do Código Penal. Ele diz matar alguém. Qual é o resultado que está sendo esperado aí, gente? A morte. O resultado o resultado aí, só um instantinho que eu vou ter que encerrar aqui. Título. E aí eu fico encadeadozinho depois, mas não tem nada não. É por uma boa causa. Praticar, aí eu vou ter que voltar, certo? Para fazer a minha conexão através do Instagram. Então, o crime ele exige um resultado. Quando ele diz matar alguém, né? Então, ele exige que alguém seja morto, que alguém morra, para que o delito ele se consuma. Senão não vai ser homicídio. Se a vítima morre, vai ser uma tentativa de homicídio, mas não vai ser homicídio, né? Por quê? Porque o crime material é aquele em que a consumação depende da ocorrência do resultado naturalístico. A lei descreve uma ação, né, para que se tenha um resultado. Então, precisa haver o resultado para que o delito se consuma. Então, eu atiro, né? Eu pego uma arma, né? Pego uma arma aqui e atiro. E aí atirei, né?
a pessoa morreu. Então, eu estou diante de um crime material, porque o resultado da conduta, que é a morte, aconteceu. Certo? Muito bem. Então, o crime formal, que seria o crime formal. Então, no crime dito como material, né, se exige, né, exige-se o quê? Que o delito se consuma. Certo? Esse é o crime material. No crime formal, crime formal, 2 pontos aqui. No Instagram vocês não estão vendo o meu bloco de notas, né, que eu estou construindo a aula conjunto com os alunos. No crime formal, gente, que são os crimes formais? O nome já diz, está numa forma, né? Tem uma forma. Então, crime formal é aquele em que o resultado naturalístico ele é até possível de ocorrer. Entretanto, é irrelevante para que o delito se consuma. Então, no crime formal, ele não exige, né, que o delito se consuma. Para que ele seja um crime formal, né, basta que seja possível, né, que o delito se consuma. Basta que seja possível. Ele já será considerado um crime formal. É o caso, por exemplo, da extorsão mediante sequestro. Ele vai pedir o dinheiro. Não precisa que a família da vítima, que está sequestrada, lá na previsão do artigo 159 do Código Penal, ela dê o dinheiro. Né? Basta aí a possibilidade de ocorrer. Ele pediu o dinheiro, ele já extorquiu mediante sequestro. Então aí nós estaremos diante de um crime formal. Se você olhar o tipo penal lá do Código Penal, lá do artigo 159, vamos abrir lá o artigo 159, só para vocês ficarem sabendo, o que é que ele diz? Extorsão mediante sequestro é sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. O que é que o tipo penal falou aí? Sequestrar a pessoa com o fim de obter vantagem, né? Como condição ou preço de resgate. Então, na letra, na literalidade do artigo 159, ele não está esperando, né? É possível ocorrer esse resultado, que ele seja realmente pago, né, pela extorsão que ele está fazendo, né? Mas é irrelevante que ele receba o preço que ele exigiu, né, para que se consuma o preço. O crime. Veja que ele diz sequestrar uma pessoa, né? Sequestrar para quê? Com o fim de obter para si ou para outra, né, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, né? Então aí nós estamos diante de um crime formal, né? Porque no crime formal é irrelevante para que o crime se consuma, né? Se consuma, né? Então, no crime formal é irrelevante, né? Vamos botar aqui o resultado naturalístico, né? Ele pode ocorrer, mas é irrelevante para que o delito se consuma. Então, no crime formal, o resultado naturalístico ele pode ocorrer, né? Ele é possível até de ocorrer, mas ele não tem relevância, né? Para que o delito ele se consuma. Então, nós estamos diante do chamado crime formal, tá? E aí, nos crimes formais, vamos aqui apagar o nosso bloco de notas, né? Então, nos crimes ditos formais, tá?
Qual é o momento em que o crime se consuma? Vamos lá no artigo 159 que nós acabamos de citar. Vou colocar aqui novamente o Código Penal, no artigo 159. Você que está aí pelo Instagram e não está vendo, acompanha pelo Código Penal, por gentileza. O artigo 159 ele diz: sequestrar, né, pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Né? E aí depois nós vemos as qualificadoras, mas para nós aqui o que interessa são os caput, né? As condutas descritas no tipo penal, e o tipo penal está geralmente descrito no artigo caput, no caput do artigo, perdão. Né? Então, qual é o momento em que o crime se consuma nos crimes formais? A ação aí no crime de sequestro, qual é? É o ato de sequestrar a vítima. A vítima foi sequestrada. Eu peguei Joana e sequestrei. Minha finalidade é pedir resgate, né, à família. Certo? O resultado, a minha ação é o quê? É o sequestro. Sequestrei Joana. Joana é a vítima. O resultado é o quê? É a obtenção da vantagem, né, de qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Certo? Então não importa aí, portanto, o resultado. Né? O agente, ele não precisa receber alguma vantagem pelo resgate. Né? Então aí eu estarei diante de um crime dito formal. Tá? E aí nós temos os crimes de mera conduta. Bem interessante. Né? Bem interessante. Crime de mera conduta. Então, no crime de mera conduta, você não admite, em hipótese alguma, o resultado naturalístico. Então, não admita, né, em hipótese alguma, o quê? Algum resultado naturalístico. Então, nos crimes de mera conduta, não admite-se, em hipótese alguma, algum resultado naturalístico. É o caso, por exemplo, da violação de domicílio. Certo? Então, na violação do domicílio, eu tenho o quê? O que é que eu tenho aí na violação do domicílio? Qual é o tipo penal da violação do domicílio? Hein, gente? Vamos ver lá no Código Penal. Né? Tinha apagado aqui sem querer, eu entrei de novo. Artigo 150, vamos lá. Artigo 150. Tá aqui. Crime de violação ou domicílio. Então, entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Né? Eu não tenho um resultado naturalístico. Qual é o resultado aí? A minha ação, né, foi de entrar ou de permanecer. Né? Aí o verbo, a conduta do agente é entrar ou permanecer. E aí de forma clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Então, ele não admite, veja aí que não se admite aí em hipótese alguma o resultado naturalístico. Muita atenção aí. O crime formal e o de mera conduta são muito próximos. Tá certo, gente? Certo? Muita atenção a isso. O crime formal e o crime de mera conduta, eles são semelhantes, já que eles não exigem o resultado para a consumação do delito. No entanto, eles são distintos, eles são diferentes, eles não são semelhantes, porque no crime formal, o resultado naturalístico é possível. Então,
Então, no crime formal, o resultado naturalístico ele é possível, enquanto no crime de mera conduta, certo? Não se admite em hipótese nenhuma o resultado naturalístico. Veja lá no crime formal, o artigo 159, sequestrar a pessoa com o fim de obter vantagem. Eu posso vir a receber essa vantagem. É uma possibilidade. Então, no crime formal, o resultado é possível. Mas no crime de mera conduta, que está lá no artigo 150, da violação de domicílio, eu não preciso, aliás, eu não admito em hipótese alguma, né, o resultado naturalístico. Basta o quê? Entrar ou permanecer. Precisa de resultado? Não. Entrei ou permaneci contra a vontade de outra pessoa, clandestina ou astuciosamente, eu estarei diante do crime de violação de domicílio. Entendido? Vamos adiante. Então vamos escrever aqui o chamado nexo de causalidade. Muito bem. Nexo de causalidade. Nexo, né? Uma relação, né? De causa e efeito, né? Então, para que eu tenha um fato típico, tá certo? Para que eu tenha um fato típico, é necessário, além da conduta e do resultado, a existência de nexo de causalidade. Então, para que eu tenha um fato típico, é necessário o quê? É necessário o quê? Que além da conduta, né, além da conduta e do resultado, o nexo de causalidade entre estes. Então, para que haja o nexo, para que eu tenha um fato típico, é necessário, além da conduta e do resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Lembrem-se que a norma jurídica é culpa no antecedente, sanção no consequente. Norma jurídica penal, né? Culpa no antecedente, sanção no consequente. Então, eu tenho que ter a conduta e o resultado. Então, o nexo de causalidade, né, vai ser exatamente a relação, né, existente entre a conduta e o resultado. Então, para que eu tenha um fato típico, é necessário, além da conduta e do resultado, o nexo de causalidade entre esses, né? Entre estes, a conduta e o resultado. Então, o terceiro elemento do fato típico, portanto, seria, né, além da conduta e do resultado, o nexo de causalidade. Então, nós já falamos, né, da conduta, já falamos do resultado, agora vamos falar, né, do nexo de causalidade. Né? O nexo de causalidade é quem vai unir, vai ser o liame, né? Vai ser a união, vai ser a cola, né? Vai ser o durex, né? Exatamente unindo o comportamento humano, a ação do agente, a um resultado material, exatamente com o fim, com o escopo de averiguar se o resultado é ou não imputável ao sujeito. Então, o que é que diz o artigo 13, que nós já mostramos aqui para vocês? Ele vai dizer que o resultado de que depende a existência do crime, né, somente é, né, imputável a quem lhe deu causa. Então, vamos aqui abrir para você o artigo 13 para que você possa acompanhar. Pronto, tinha chegado nele mais fácil. Então, o resultado, o que é que diz o artigo 13? O resultado de que depende a existência do crime, né, ele somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Né? Aí ele diz, parágrafo 1º, a superveniência de causa
relativamente dependente exclui a imputação quando por si só esta causa, que é relativamente dependente, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ele já está na execução do crime, depois nós vamos estudar isso. E aí, os atos que ele praticou, ele vai responder por eles. Mas aí veio a superveniência de uma causa, já a gente vai dar exemplo, não se preocupe, né? E aí essa causa é independente e vai excluir a imputação. O parágrafo 2º diz o quê? Que a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado e o dever de agir incumbe a quem? Né? Por obrigação de lei, né? Tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e pelo seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então, o nexo de causalidade, vejam aí, que aí eu vou ter várias teorias, né, que vão tentar explicar o nexo de causalidade, várias teorias, certo? Mas nós vamos aqui dar algumas dicas para vocês para ser uma aula mais prática, né? E nós evitarmos a dificuldade de entendimento de todos vocês. Então, o nexo de causalidade, ele só tem relevância nos crimes. Presta atenção. O nexo de causalidade, ele só tem relevância naqueles crimes cuja consumação depende de um resultado naturalístico. Vou repetir. O nexo de causalidade, ele só tem relevância naqueles crimes cuja consumação depende, né, de um resultado naturalístico. Então, nos crimes de mera conduta, né, que de forma alguma nós teremos o resultado naturalístico, ele é impossível, e no formal que o resultado naturalístico é possível, mas não exigível. Então a diferença, de novo, né, entre o crime, né, de mera conduta é que o resultado naturalístico ele é impossível, e no crime formal ele de resultado formal, né, o resultado naturalístico ele é possível, mas ele não é exigível, né, para que tipifique o crime, né, para que ocorra o crime. Então, nesses dois aí, não há que se falar em nexo de causalidade, né, porque o nexo de causalidade ele só vai ter relevância nos crimes cuja consumação ele depende de um resultado naturalístico. E aí que entra em jogo as várias teorias, né, dependendo da teoria que você seguir, você vai ter uma situação diferente, né? E essas teorias nós não falaremos de hoje, porque nós chegamos ao final da nossa conversa, do nosso diálogo penal do dia de hoje. Eu me despeço de vocês aí no Instagram. Muito obrigado pela audiência, certo? Eu me despeço de vocês aí, encerrando a transmissão